Eu estou recebendo aqui com muita satisfação a diretora do Colégio Intensivo, a Rosimeire está aqui comigo nessa manhã. Rosimeire, muito obrigada, viu, por você ter vindo logo cedinho. Eu sei que você começa cedo sua tarefa lá também, né? Bom dia a todos. E aí a gente fala de futuro, quando a gente pensa em colégio, eu acho que já desde os pequenos já tem assim, o que você quer ser quando crescer? É aquela pergunta que ela é universal e ela não se renova ao longo dos anos, né? O que você quer ser quando crescer? Lá no Colégio Intensivo, vocês dão essa possibilidade para que a criança, o adolescente, ele tenha tanto a formação profissional, mas eu digo assim, esse trabalho de saber escolher, porque a gente sabe que é um momento difícil para eles também, né? Escolher, ter aquela pressão, e agora é para o futuro todo, não é um momento de decisão difícil? Isso, muito difícil. E são adolescentes, o que fica mais difícil ainda. Eles ainda não sabem o que querem, não sabem o que escolher. E as ofertas também das diferentes profissões que estão existindo, né? A partir na verdade, eu acho que de 2021, 2022, surgiram muitas profissões e daqui para frente isso vai acontecer. Então, nós não temos mais aquelas tradicionais apenas. Então, a gente tem que preparar para a vida mesmo. E deixar que eles tenham todo o conhecimento de todas as possibilidades para que eles possam escolher. Então, na escola, a gente passa para eles, através do Enem, né, a possibilidade do Enem, de entrar em universidades, mas também de outras profissões que, além da formação acadêmica, né, precisa formação técnica, precisa formação social, precisa formação de relacionamento, né? Então a gente trabalha muito essa questão emocional também, que hoje eu acredito que é uma das vertentes mais importantes para eles. O que acontece no mercado de trabalho, eu acredito que precisa ser trabalhado nos colégios. Porque o que o mercado de trabalho, como é o comportamento do mercado de trabalho? Você falou no emocional e você está com toda a razão, né? Porque o mercado de trabalho, ele admite pelo aspecto técnico, então assim, como é o seu currículo, né? Quantos diplomas você tem, qual foi a pós-graduação que você fez, a experiência profissional, aí entrou. Mas a partir do momento que entrou, o currículo é só a chave, na verdade, para abrir essa porta, né? Depois que entra, é o emocional que vai ser evidenciado ali. A gente vê com muita frequência pessoas com um currículo muito bom sendo dispensadas de grandes empresas porque o emocional não está muito bom. Isso, exatamente. Na escola nós temos o socioemocional. Na verdade, é uma aula semanal que eles têm e o projeto de vida, que é no ensino médio, que eles trabalham toda semana essa questão emocional, justamente para que eles sejam preparados para lidar com essas emoções, lidar com as pessoas, ter um bom relacionamento. Porque às vezes, como você mesma falou, é dispensado porque não consegue conviver, não consegue se relacionar, não tem um equilíbrio. Então, na escola a gente tem o socioemocional uma vez por semana, em todas as turmas. A gente tem o projeto de vida no ensino médio, que também trabalha essa parte emocional com eles. Então, todo esse trabalho, ele é feito, ele é embasado na questão emocional, porque o aluno ele tem que estar preparado emocionalmente para lidar com todas as possibilidades da vida. Ô Rosimeire, é mais conhecido como Meire, né? Tem que falar assim para que as famílias identifiquem lá do outro lado, isso, né? A tia Meire. É, a tia Meire do Colégio Intensivo. Eu vou falar de algo que de repente pode tocar em algumas pessoas ou instituições, mas que é muito importante, que é a não pressão. A gente vê, entendeu, em algumas instituições, uma pressão muito grande em cima dos adolescentes para que os resultados possam aparecer. E não o resultado pessoal, mas o resultado institucional. E nós sabemos que o DNA do intensivo é cuidar disso também, não é? Isso, os alunos, eles normalmente, quando chegam, principalmente na terceira série do ensino médio, eles já se sentem naturalmente pressionados pelas famílias, pela sociedade, pelos professores, pela escola. Então, a gente
tenta colocar a coisa da forma mais leve possível para que eles não carreguem essa carga tão grande. Afinal de contas, são adolescentes ainda. Eles ainda têm 16 anos. Tem aluno que chega na terceira série do ensino médio com 15 anos. Então, esse aluno não tem ainda noção da vida, do que quer fazer, do que vai fazer. Então, a gente faz toda essa preparação e pede que as famílias, né, tenham calma, paciência e não cobrem tanto. Esses cuidados emocionais, como você vem dizendo, esse trabalhar o emocional, eu acho importantíssimo. Recentemente, agora no final do ano não sei se foi, tô um pouco confuso se foi no final de 2025 ou no início agora de 2026, nesse início a gente fica assim, né? Houve um relato, uma notícia que um médico, ele se formou e ao sair da formatura para casa, ele se suicidou. Nossa. Gente, isso é forte e é preocupante. Isso é pressão emocional. Ninguém está querendo sair da vida. Eles estão querendo sair da pressão, sair do problema. Então é necessário. Esse cuidado que você disse que o colégio intensivo tem é muito importante. O que você falou é muito real. As famílias pressionam muito, mas eles já estão pressionados por eles mesmos, porque nós todos queremos dar certo. Isso. Né? Já tem a pressão do eu preciso dar certo, eu quero e preciso dar certo. Então a autocobrança, ela já existe. Só que cada um tem que saber o seu limite. Não adianta exigir que ele vá um limite além, porque aí começa a pressão emocional, né? Isso. Eu gosto muito de dar exemplos. E a minha filha, ela estudou no colégio intensivo desde pequenininha, se formou lá. Hoje ela é médica. E ela disse para mim uma coisa muito importante. Ela já começou a atuar, já está trabalhando. E algumas vezes ela chega chorando em casa. E quando ela perde um paciente, e aí ela diz: mãe, às vezes as pessoas acham que nós não somos humanos. Sim. E eu sou médica, mas eu sou humana. Né? E a gente tem que entender isso, que mesmo você sendo um profissional, você é humano. Então a gente tem que compreender que por trás daquela pessoa existe todo um sentimento. E isso acontece com os nossos alunos. A gente vê diariamente que os alunos eles estão precisando do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso acompanhamento. Às vezes eles só querem que a gente fale com eles e diga bom dia, e abrace, e pergunte se você está bem. E lá no Colégio Intensivo a gente faz isso. Olha só como é importante, né, gente? A gente está conversando aqui com a Rosimeire, ela é diretora do Colégio Intensivo. E por que a gente trouxe ela aqui? A gente trouxe para justamente entender, no início do ano, essa necessidade de respeitar o emocional dos alunos para que eles realmente sejam impulsionados, motivados e não pressionados, né? Eles precisam ser trabalhados no aspecto técnico e emocional para que eles possam estar aptos a seguir a vida depois do colégio, da instituição de ensino médio, né? E não serem pressionados a ponto de desistir. Tem alunos que desistem, eu já vi isso acontecer em algumas instituições. É isso mesmo. Porque a escola, ela já tem a preparação, ela já tem o Enem, ela já tem um currículo, ela já tem um programa, um cronograma, tem as atividades, nós temos aulões, nós temos clubes de leitura, nós temos todo o acompanhamento que ele precisa ser feito. Tem um clube de redação, eles têm aulas no período da tarde, eles têm reforço escolar, eles têm aula de teatro que eles podem fazer até para se dispersar um pouquinho dessa pressão, né? Porque a aula de teatro ela ajuda muito nisso também. Então são atividades que a escola tem que desenvolve esse aluno e prepara esse aluno para o que ele já vai enfrentar. E respeita, eu visualizo com essas atividades que você está me contando que tem lá, respeita a opção dos alunos nas carreiras que são oferecidas. Porque tanto numa turma de ensino médio ali no terceirão, como a gente fala, no terceirão tem aquele que quer ser médico, como a sua filha saiu do intensivo e se formou em medicina, né? E tem aquele que quer ser artista, gente. São carreiras Exato. Que precisam ser respeitadas. Não adianta você colocar um artista para ele ser médico que ele não vai desempenhar bem e aí ele vai estar emocionalmente pressionado dentro da sua profissão e não vai atuar bem. Isso é muito importante ser dito também, né? E a gente precisa de todas as profissões fluindo bem, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que vai ser a profissão escolhida para o resto da vida deles.
dele. E ele tem que ser feliz no que ele está escolhendo. Ele tem que estar bem, estar amando aquilo que ele escolheu. Então, independente do que ele escolha, se for um advogado, um médico, um enfermeiro, um dentista, todos eles serão apoiados, todos eles terão a mesma preparação, porque na escola a gente faz essa preparação para todos os nossos alunos. Eu digo que eles são muito felizes lá. Eu acho que é por isso que eles gostam tanto do intensivo, porque a gente justamente trabalha tudo isso para que eles se sintam bem. O intensivo passa uma alegria, né? Um colégio que a gente fala assim, ele que passa aquela alegria, aquela festa. É bem posicionado ali, já é um lugar muito agradável, eu acho, ali, dá a impressão que é só o colégio ali. Exato. Que tem uma área ali que é só o colégio. Agora você entrou na rua, não, você entrou no colégio, né? Dá a impressão. E eu quero que antes que a gente termine, que você fale pra gente um pouco a respeito do relacionamento com as famílias, porque a gente sabe que às vezes o adolescente, a criança e o adolescente chega ali trazendo toda uma carga emocional, uma realidade, cada um tem uma realidade. Tem gente que chega em casa super apoiado, abraçado, mas tem gente que chega em casa para enfrentar uma realidade totalmente indesejada. E esse trabalho emocional feito no colégio pode refletir também nas famílias, né? Isso. Nós temos a escola de pais, que nós fazemos uma vez por mês na escola, para que os pais venham à escola e nós fazemos palestras sobre os temas, né? Sobre bullying, sobre essa questão do apoio emocional em casa, porque o que a gente sente na escola, que eles têm essa necessidade de conversar com a gente e às vezes não conversa com os pais, porque tem esse distanciamento em virtude da geração, é normal, é natural. A linguagem então, já não casa, né? Já não é igual, então existem conflitos, é natural existir esses conflitos. Então, o que é que os pais, enquanto adultos, têm que tentar justamente mediar as situações. Então, tentar ao máximo se aproximar deles, tentar ver o dia a dia deles, os interesses deles, começar a perguntar o que eles gostam, começar a assistir filmes, séries junto com eles. Tudo isso fortalece a relação. Então, essas dicas a gente sempre dá aos pais nas nossas reuniões, nos nossos plantões pedagógicos e também na escola de pais, que a gente criou exatamente para isso, para dar essas dicas e esses alertas aos pais. Tá vendo? Aí já passa um apoio familiar, né? Isso é muito bom. Ô, tia Meire, né? Tia Meire do Colégio Intensivo. A gente está no nosso momento final. Vou deixar você livre nesse microfone aí para falar com a nossa audiência. Nós sabemos que tem muitos pais que estão sintonizados agora conosco e aí você pode ficar nesse seu momento. Certo. Convidá-los para conhecer nossa escola, nossa estrutura, né? São 4.500 metros quadrados, tem uma área verde enorme, que não é comum hoje nas escolas, verdade. Então isso já atrai muito. Então gostaria que conhecessem, ainda dá tempo de fazer matrícula, ainda estamos no início do ano, então todo o apoio para esse aluno que está chegando agora vai ter, então que eles vão conhecer a escola, conheçam a nossa estrutura, conheçam o nosso trabalho e matricule seu filho, que ainda dá tempo. Com a Seara Verde aí, eu já fiz aqui um outro olhar, tá? Tem o aspecto técnico que é trabalhado, né? Que são as matérias e que todo mundo faz. Tem o aspecto emocional, trabalhado de uma forma diferenciada, como já foi dita. E tem o aspecto da saúde em si, porque com essa área verde dá para propiciar saúde para essas pessoas, esse respirar diferente do que está só entre paredes. Então é super importante. Muito obrigada, viu? Obrigada também, um bom dia a todos. Então, se você chegou no final e está dizendo assim, o que a Ediane está falando aí desses